É isso aí, impossíveis. Hoje eu vou falar de David Boring, uma história fenomenal de um dos autores que eu mais gosto de ler, que eu mais gosto de acompanhar, e fico muito feliz porque a editora Nemo vem fazendo um ótimo trabalho com a arte, com a obra de Daniel Close, esse autor underground que é muito famoso. E aí entramos naquela discussão, né? Ser underground famoso, esse paradoxal aí. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, porque depois da vinheta eu vou falar desse excelente gibi. Não conhece Daniel Close? Olha que eu acho que você conhece Daniel Close, hein? Conhece, ó. Primeiro, apresentar a coleção aqui da Nemo, do Daniel Close. Ghost World, Mundo Fantasma, ó, edição de 20 anos, excelente. E você tá pensando, Ghost World, Mundo Fantasma, eu já ouvi falar. Claro, tem aquele filme Cult, que, né, todo mundo adora, veio baseado nesse quadrinho aqui. Paciência, que pra mim é um dos melhores quadrinhos que eu já li. É fenomenal. Essa aqui, pra quem gosta de ficção científica e viagens no tempo, tudo, meu, paciência, muito bom. Como uma luva de veludo moldada em ferro. Eu gosto de ler o título porque eu acho um título tão sonoro. Como uma luva de veludo moldada em ferro. Por que eu não vou falar desse gibi? Porque eu achei fenomenal. Porque eu preciso ler ele pelo menos umas 3 vezes para conseguir digeri-lo, para conseguir assimilá-lo, para conseguir fazer um vídeo sobre esse quadrinho. Porque olha, esse é piradão. Então por isso eu vou falar de David Boring, porque além de ser um excelente quadrinho, também fala de quadrinhos, né? Tem uma questão aí narrativa com quadrinhos que Daniel Close faz de maneira belíssima. E aliás, se tem uma coisa que o Daniel Close faz de maneira belíssima é narrar histórias. E por que eu gosto de acompanhar as histórias dele? Porque além de ele ser muito diversificado, né, nos seus temas, então tem questão de ficção científica, tem questão do dia a dia, do cotidiano, tudo, né? Aqui em David Boring, eu gosto de fazer Boring, é um cara comum, tem essa questão dos quadrinhos, porque o pai dele era um quadrinista, tem essa relação que ele só tem um pouco do acervo que o pai dele deixou, né, ou que a mãe dele deixou, depois lendo a história vocês vão entender. O Daniel Close, ele é um cara que entende muito em narrar quadrinhos e os elementos, né, que compõem a linguagem dos quadrinhos. E aí assim, para quem gosta e para quem estuda, fica maravilhado com isso, porque a maneira que o Daniel Close, ele faz algumas aberturas de páginas ou até algumas cenas, é muito de como ele entende como funciona a linguagem dos quadrinhos. Então assim, em alguns momentos você até percebe que ele manipula, né, a linguagem dos quadrinhos a favor da história dele. E é por isso que eu acho ele um autor excelente, né? Porque ele tem esse tipo de visão. Dá a entender que ele pensa na sua história não só no roteiro, mas ele pensa na sua história como um quadrinho. E eu acho que essa é a grande sacada, né? Você tem roteiristas, autores que pensam na história. Pra mim é muito claro que o Daniel Close pensa na história dele como quadrinho. E isso é fenomenal. Até essas sequências que você acha, né, que além de belíssimas, né, você entende depois que isso já é uma sequência da cena, né? E já é uma consequência que você vai ver depois. Uma coisa que eu acho muito legal, e aí pensando como conceito de edição, que tem aquela coisa, né, que edição não é aquilo que você mostra, né, é aquilo que você não mostra. A gente também tem esse tipo de sequência, que aí depois você vai entender que ele falou sobre aquilo, mas ele não mostrou, mas ele mostrou na abertura, entendeu? Então, como ele manipula a linguagem dos quadrinhos, eu acho fenomenal. Isso ele não faz só em David Boring, ele também faz nos outros títulos dele, então por isso que eu acho fenomenal, né? E aqui o que eu acho mais legal é que como tem essa relação que o pai, né, do autor, do personagem principal mexe com quadrinhos, tudo, ele lê o quadrinho que ele tá na mão, né? É um pouco daquela metalinguagem, né? Então como o próprio personagem da história em quadrinhos é envolto na história, né, principal, e como isso, né, traz uma trama paralela. Então, em relação de estrutura de linguagem, Daniel Close manda muito bem. E até aí você pode falar, pô, mas esse desenho parece ser meio antigo, esse desenho parece, né, ser datado, né? Ainda mais se você pegar aqui a capa, né, toda reticulada. Pois é, aqui você entende que é a intenção, porque se você pegar os quadrinhos, né, dos anos 40, né, dos anos 30, você vai ver que a retícula era um artifício, né, muito usado. E a arte do Daniel Close é isso, ele tem o seu estilão próprio, você consegue reconhecer, o que é bem legal também. Eu gosto de acompanhar muito a arte dele por causa disso, o trabalho dele por causa disso. Falando sobre a história do David Boring, o que me mais impressiona é que assim, é uma história
comum, parece ser uma história comum, só que ele consegue ir por uns caminhos muito diferentes, né? Então no momento que você pensa que vai ser uma história sobre cotidiano, ou até aquela história do nerd fracassado, que depois não ficou tão fracassado assim, e vai, né, mostrar que ele sempre teve esse potencial, a história dá uma guinada e aí vira uma comédia, virou pastelão. E aí quando você fala, então beleza, estou seguindo uma história pastelão, vem e acontece uma tragédia e vira uma história de terror e suspense. Tá porra, mas... E aí quando você acha que tá nessa história de terror e suspense, acontece uma outra virada e você descobre que está numa história de mundo pós-apocalíptico, que o mundo acabou, e você fala, meu Deus, onde a gente vai parar nessa história? E é exatamente, e aí eu acho que é isso que te faz ainda ficar mais interessado na obra, que cada momento você fala, meu Deus, aonde essa história vai parar? Então eu acho que isso é uma força narrativa da história aqui que te prende e faz você atrás, fora todas essas metalinguagens que eu já falei. E aí uma outra coisa interessante é, mas Daniel Close é a prova que quadrinho não é só para criança, né? Existem vários autores, né, que é uma prova disso, mas eu acho que Daniel Close, ele é muito, se fosse falar assim, um quadrinho, um autor que não é para criança, você fala, meu, Daniel Close. E se vier umas crianças aqui, tal, e um pai fala, qual quadrinho aí você recomenda para o meu filho aí de 8 anos? Vou recomendar Daniel Close? Não, entendeu? Não vou recomendar Daniel Close. Por quê? Primeiro que assim, tem cenas muito explícitas, né, no sentido que, assim, tem sexo, tem muito palavrão, tem a questão do que o personagem principal aqui tem a Dot, que é a melhor amiga dele, então tem que é amiga dele, que gosta de menina, e aí ele mora na mesma casa que ela, e ela gosta de ficar falando dos relacionamentos dele, do personagem principal. E aí o que é mais legal também é que o nome do personagem principal, vocês sacaram que é David, né? Eu preciso ficar falando aqui o David. E aí o que acontece? O David em si, ele tem uma obsessão também, não só por bundas, mas ele transa bastante, então ele consegue reconhecer a bunda da pessoa só pela cara, então tem essas sequências que é muito legal. Então, tá vendo? Tem umas cenas bem fortes, umas cenas bem explícitas. Forte no que eu falo é isso, sabe? São explícitas, né? Então mostra corpo, mostra nudes. Também eu acho que é uma história que exige uma maturidade aí do seu leitor. E isso eu acho incrível, porque a Nemo também traz isso de uma maneira muito boa, de trazer a arte do Daniel Close. E é isso. Então, assim, e os diálogos do Daniel Close é muito bom. Tem sequências que ele vai seduzir a pessoa, a sua amada, né? Porque tem essa questão de que ele ficou apaixonado, achou a mulher perfeita. E lendo a história, você vai perceber que ele sempre teve essa obsessão do que seria a mulher perfeita para ele. Então, vamos deixar isso claro também. Tem essa relação da história. Quando ele acha a mulher perfeita, ela não é tão perfeita assim, também segundo a história. Então, assim, para quem gosta de histórias diferentes que podem parar em qualquer lugar, David Boring é uma ótima pedida. Por isso, essa é a dica de leitura de hoje. E aí, é uma história doce? É uma história que vai fazer você ficar maravilhado pela doçura e pela paixão? Não. É uma história assim como o meu café, amarga, ok? Então você vai ler, você vai perceber que acontecem cenas fortes, e aí você vai pensar, poxa, e eu acho que esse é o grande poder das histórias do Daniel Close. Faz você pensar na vida, entendeu? Ele mostra uma situação de alguém, entendeu? E aí você fala, porra, não é tão doce a vida assim, mas então por que eu posso fazer, né? Pra mim não ser assim também. Então acho que fica a dica aí também pra ler Daniel Close. Um último ponto pra finalizar esse vídeo, porque eu gosto disso, né? Nessa questão do projeto gráfico. Eu quero dar meus parabéns pra Nemo, de uma maneira como ela brinca com a própria marca dentro das capas, que eu acho que é isso, poucas editoras fazem. Então assim, você vai perceber que aqui está escrito Nemo de um jeito e aqui ela permite escrever Nemo do outro. Se você pegar um outro gibi da Nemo, inclusive do Daniel Close, você vai perceber a menção da Nemo aqui, ó, do ladinho, de maneira totalmente diferente. Daniel Close escrito de maneira diferente. Se você pegar aqui o Paciência também, Nemo escrito de maneira diferente. Então eu acho legal, porque ela consegue adaptar o logo da primeira capa de acordo com a capa. Isso eu acho muito bacana de projeto gráfico da Nemo. Pra mim tá de parabéns, viu? Fica bem legal, eu acho. E aí pra mim, porque fica muito claro que o editor foi lá e pensou, teve aquele carinho, tá bom? Então, se você não conhecia Daniel Close, ou, né, que eu acho que você conhecia, só que não sabia quem era Daniel Close, vá atrás, tá bom? Vale muito, muito a pena, tá bom? Então, curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Até um próximo vídeo. E eu prometo que eu vou ler mais 3 vezes aquele título pra tentar fazer um vídeo. Tá bom? Aquele abraço. Antes de acabar o vídeo, claro, não podia deixar esse recadinho. Aqui na descrição eu vou deixar um link para você comprar aqui o David Boring, tá bom? Isso ajuda muito o canal se você gostou da dica, tá bom? Valeu, até a próxima.